Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo, dia 22 de julho de 2025, terça-feira, primeiro vídeo do dia. Lembrando que aqui no canal do Medeiros a gente faz 2 vídeos por dia, um na parte da tarde, né, para a gente pegar as notícias da manhã, e o outro à noite para a gente pegar as notícias da parte da tarde e também da noitinha, beleza? Botafogo agora só vai jogar no sábado contra o Corinthians, no horário bom, 6h30 da noite. Você que ainda está na dúvida, vamos para o estádio Newton Santos. É um jogo contra o Corinthians que é ótimo para o Botafogo lotar o estádio Newton Santos. Estamos precisando, cara, do apoio da torcida. O Botafogo está bem no Campeonato Brasileiro, está em 5º lugar. Vai ficar com mais um jogo a menos agora, né? O jogo contra o Grêmio foi adiado. Tem jogo do Campeonato Brasileiro nesse meio de semana, mas o Botafogo ainda está no pelotão de cima. Depois, quando o Botafogo recuperar, né, esse jogo contra o Mirassol e esse jogo contra o Grêmio, que foram adiados, tem tudo para o Botafogo, né, depois que tiver com o mesmo número de jogos, o Botafogo colar mais ainda lá no pelotão da frente, né, colar no Cruzeiro, colar no Flamengo, no Bragantino, né, já que o Botafogo está em 5º lugar do Campeonato Brasileiro. Mas eu quero falar de outro assunto aqui. Temos 3 assuntos para a gente comentar com vocês. Patrick de Paula, nós do canal do Medeiros soltamos essa informação exclusiva ontem à noite para vocês, que o Patrick de Paula tinha encaminhado um empréstimo para Portugal, um time de Portugal. Aí logo em seguida o Vene Casagrande conseguiu o nome do time, que é o Estoril Praia. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Patrick de Paula saindo do Botafogo por empréstimo. Juan Cruz, notícia do meu amigo JP Fragoso, torcida do Botafogo, né? Enfim, pelo que eu li nos comentários, tá feliz, né? A torcida do Botafogo não gostou da contratação do Juan Cruz, né? E ele também está sendo emprestado, negociação encaminhada com o Real Salt Lake dos Estados Unidos. Vamos falar do Juan Cruz também. E para finalizar esse vídeo aqui, vamos falar sobre oitavas de final de Libertadores. O Botafogo contratou 7 reforços, tem mais reforços chegando aí, pelo menos um zagueiro e um ponta-direita tá para chegar, então seriam 9 reforços, né? Pode ser que pinte mais um ou outro aí, que é oportunidade de mercado, e o Botafogo só pode inscrever 5 nas oitavas de final da Libertadores. Que situação, hein? E agora, quem fica de fora? Vamos falar isso tudo agora no canal do Medeiros. Roda a nossa vinheta. Fala, meus amigos! Matheus Medeiros aqui na área para a gente falar de Botafogo. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, já faça esse convite para você, se inscreva aqui no canal do Medeiros, ativem as notificações, clica no botãozinho hypar se estiver aparecendo para você aí, tá? Que você impulsiona esse vídeo aqui para outros amigos botafoguenses. Bom, vamos falar de Botafogo, né? Começar falando sobre Patrick de Paula, notícia que a gente trouxe em primeira mão ontem à noite, lá no Instagram e também no Twitter, e agora a gente falando aqui no YouTube para vocês. O Patrick de Paula foi emprestado para o Estoril Praia de Portugal, vai jogar a primeira divisão da Liga Portuguesa. O Patrick de Paula que chegou novamente a ter chances no Botafogo no início do ano. O Renato Paiva deu oportunidade no início de trabalho para o Patrick de Paula. Chegou a fazer, inclusive, um gol importante numa Libertadores, né, para o Botafogo, naquele jogo contra o Carabobo, né, dentro do estádio Newton Santos. Um gol de falta, mas não tem jeito. Não deu liga, não teve sinergia da torcida com o Patrick de Paula. O Patrick de Paula, ele foi a primeira grande contratação da SAF, né? Assim que o Botafogo virou SAF, o Botafogo foi lá e comprou o Patrick de Paula do Palmeiras. Então a expectativa era muito grande em cima do Patrick de Paula e, de fato, assim, ele não conseguiu ser destaque no Botafogo. Teve uma lesão muito grave no joelho também, que atrapalhou ele, mas mesmo assim, antes da lesão, ele também já não estava, sabe, se destacando no Botafogo dessa forma. É um jogador, pelo que eu pude conversar, muito profissional, entendeu? Um jogador que, apesar de muita gente querer falar dele sobre situações que possam envolver extracampo, né, pelo que eu conversei, não tem absolutamente nada em relação a ele para falar extracampo. Um cara que sempre chegou no horário certo, sempre treinou muito bem, um cara que sempre quis muito
Só que às vezes as coisas não acontecem. É assim que funciona na vida, né? Às vezes você quer, mas não rola. Então, Patrick de Paula vai ser emprestado, está sendo emprestado por Estoril Praia. O Estoril vai arcar com cerca de 70% dos salários do atleta. Então o Botafogo libera aí mais ou menos uns 350 mil de folha salarial por mês, né? Com o Patrick de Paula. Enfim, e vai agora jogar na Liga Portuguesa, vai jogar no Estoril, para ver se consegue mais minutagem, para ver se consegue até um certo destaque, né? Porque eu acho que na Liga Portuguesa talvez ele consiga se destacar, quem sabe, né? Então vamos torcer aí para que o Patrick de Paula consiga ir bem lá na Liga Portuguesa, beleza? Outro jogador que está sendo emprestado pelo Botafogo é mais um jogador que não deu certo a contratação aqui no Glorioso. Juan Cruz está indo para o Real Salt Lake da MLS, dos Estados Unidos. O Juan Cruz foi uma contratação da primeira janela, uma contratação que o Botafogo pagou quase 50 milhões de reais. A torcida do Botafogo reclamou bastante dessa contratação na época. Foi uma aposta que a diretoria do Botafogo fez e essa aposta não deu certo, realmente, né? Tá nítido, tá claro que não deu certo. Então o Botafogo empresta o Juan Cruz para o Real Salt Lake até o ano que vem, junho de 2026. Né? O Real Salt Lake vai pagar 100% dos salários e uma taxa pelo empréstimo de 300 mil dólares, beleza? E tem uma opção de compra, caso ele se destaque lá na MLS, tem uma opção de compra para poder comprar ele do Botafogo. Claro que o Botafogo nessa negociação levou prejuízo, acontece, né? E que, né, já falei e vou repetir para vocês, acho o scout do Botafogo sensacional, para mim o melhor do Brasil, vai errar muito mais do que acertar, mas ninguém tem 0% de erros, sempre tem um erro ou outro que vai acontecer e tudo bem, né? Acontece. Então, eu acho que ainda tem muito crédito ainda para o scout do Botafogo, acerta muito mais do que erra. E boa sorte, cara, para o Juan Cruz também na MLS, tomara que ele se destaque por lá, a MLS talvez ele consiga fazer gols, ajudar o Real Salt Lake e que o Real Salt Lake resolva comprar ele. É a mesma coisa do Matheus Nascimento, fico torcendo muito para o Matheus Nascimento meter muito gol lá na MLS, para que ele consiga ser vendido mesmo e o Botafogo consiga recuperar um pouquinho do investimento. Ok? Então é isso. Passando então para o terceiro e último bloco desse vídeo aqui, falar um pouquinho sobre a questão das oitavas de final da Libertadores. O Botafogo vai enfrentar a Liga de Quito, vai enfrentar a LDU e o Botafogo vai poder fazer até 5 substituições nas oitavas de final da Libertadores na Conmebol. Só que o Botafogo, meus amigos, contratou 7 jogadores até o momento. São eles: Christian Lor, goleiro, que veio do Independente Del Valle. Esse aí, tudo bem, garoto novo, tá lá como 4ª opção no gol. Beleza, ele vai ficar de fora. A gente já sabe disso, que ele vai ficar de fora nesse momento. Ok. Só que percebam os outros nomes: Caio Fernando, Danilo, Montoro, Joaquim Correa, Jordan Barreira e Arthur Cabral. 6 reforços que, para mim, vieram com grande destaque. Caio Fernando, não tem como, precisa ser inscrito, é o titular da zaga. Danilo acabou de chegar com uma contratação mais cara da história do Botafogo. É claro que o Danilo vai ser colocado nas oitavas e deve jogar, inclusive, já contra o Corinthians no sábado. Montoro, titular, o moleque chegou voando, tá jogando demais. É claro, é óbvio que o Montoro também vai estar. Joaquim Correa, aí a gente já fica na dúvida. É um jogador que está na reserva, entra no segundo tempo, mas a gente fica na dúvida. Jordan Barreira não estreou ainda, então, naturalmente, todo mundo fala, o Jordan Barreira vai acabar ficando de fora. Garoto novo, acabou de chegar. Mas e se o Jordan Barreira chegar igual o Montoro, jogando muito? Já estrear, por exemplo, contra o Corinthians, ele já está no bid. Se ele estrear contra o Corinthians, sábado, já jogando muito igual o Montoro fez, dando assistência, fazendo gol. E aí? Então, é uma incógnita. A gente tem que ver como é que o Barreira vai chegar. Se o Barreira chegar mais ou menos, eu acho que vai ser ele que vai ficar de fora. Mas se ele chegar igual o Montoro chegou, meu amigo, vai ter dor de cabeça.
porque o outro é o Arthur Cabral, titular, camisa 9 do Botafogo, também é óbvio, vai estar dentro da lista. Então, um desses aí vai sobrar. Aliás, dois. Um é o Christian Lohr, goleiro, e o outro. Existe essa dúvida neste momento, né? Lembrando que nas oitavas de final pode trocar 5, depois nas quartas de final pode trocar mais 2. Né? Então o Botafogo tem esse problema para resolver, né, nessa questão das oitavas de final da Libertadores da América. E aí, você? Quem você deixaria de fora? Rordan Barreira? Joaquim Correa? Ei, rapaz, eu tô em dúvida, cara. Eu tô em dúvida. Tô em dúvida porque eu levo muita fé no Barreira. Eu acho que o Barreira vai chegar voando no Botafogo e se ele fizer isso, acho que vai sobrar pro Correa. E aí? Dúvida, dor de cabeça, meus amigos. Quero ler os comentários de vocês. Um abraço, gente! E uma boa sorte também pro Patrick de Paula e pro Juan Cruz nos seus respectivos empréstimos. Um abraço, até a próxima. Valeu!